Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral. Renova-se em nós a alegria da sua audiência e confessamos que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar mais uma lição importante, que destarte é da autoria do ilustre culto pastor José Aldoir Taborda, muito conhecido no meio batista, e que tem como título Verdades concernentes à unidade cristã. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer verdades concernentes à unidade cristã. Também perceber as ações práticas que geravam essa unidade. E, por fim, praticar, a fim de verificar se estamos seguindo estes princípios geradores de unidade na vida cristã diária. Esta lição tem como texto áureo, que é o texto de destaque de toda a lição, o versículo que a gente encontra em Romanos capítulo 15, versículo 5, que leio. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Mas também temos outros textos bíblicos inspirativos. Um deles está registrado em Atos, no capítulo 4, versículos 32 a 35, que leio. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um possuía. Vamos agora ao livro de Atos, no capítulo 2, versículos 42 a 47, que leio. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esta lição é importante. Vamos observar o que ela tem de novidade para nós nos nossos dias atuais. A sua introdução diz que o apóstolo Paulo orientou
que devemos perseverar, isto é, também preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E o salmista fala que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Duas palavras com sentido semelhante, porém diferentes em sua essência. De acordo com o dicionário, a palavra união é originária do latim unio, cujo significado é o ato ou o efeito de unir. Representa um agrupamento, associação, ligação. Já a palavra unidade, do latim unitas, significa uniformidade, coerência, característica do que forma um todo orgânico. De acordo com Paulo, a unidade já existe, pois a igreja é um corpo, onde todos estão unidos por juntas e medulas. O laço é interno, isto é, somos uma família em Cristo, unidos por laços de sangue, o sangue de Cristo. Por outro lado, a comunhão, isto é, a comum união, é feita por laços externos, como visão, fé, amor mútuo, valores. Assim, a comunhão é muito importante para a preservação da unidade, para que os membros do corpo não sejam dilacerados ou amputados. A unidade existe. A comunhão, no entanto, necessita ser construída. E é isso que requer algum esforço, porque os membros são diferentes, possuem diferentes funções e variadas utilidades no corpo de Cristo, que é a igreja. Costumamos ver a igreja primitiva como um modelo a ser seguido na comunhão. Mas precisamos desmistificar um pouco o texto de Atos 2-4, que trata apenas da igreja de Jerusalém, e olharmos para os aspectos práticos da vida cristã ideal, que facilitam a preservação da unidade. Na igreja iniciante, percebemos 5 fatores preponderantes na preservação da unidade cristã: comunhão abundante, pregação constante, amor contagiante, temor confiante e fé perseverante. O ponto número 1 fala sobre comunhão abundante. Os que creem, abro aspas, os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, fecho aspas. Isto está registrado em Atos, capítulo 2, versículo 44. A verdadeira comunhão se consolida com esses 3 fatores práticos: fé, reunião e compartilhamento. Tinham em comum a doutrina dos apóstolos, que era centrada na evangelização e demonstração do poder de Deus e da ajuda mútua. Os que estavam juntos creram. A fé mútua é o primeiro princípio da comunhão. De acordo com João, o apóstolo João, a verdadeira comunhão é primeiramente com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Depois conosco, conforme registrado
na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3. Os que creram estavam juntos. Não é suficiente ter fé para demonstrar unidade. É preciso estar junto, encontrar-se. O encontro dos irmãos favorece o desenvolvimento da vida cristã e serve como testemunho da obra de Deus na vida. Os que creram e estavam juntos tinham tudo em comum. O que tinham em comum? A mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo desejo de ver almas salvas e o sentimento de independência que fazia cada um servir ao outro com seus bens na medida das necessidades. E é por isso que a igreja crescia. Notemos que a ajuda mútua era um estilo de vida e não apenas um programa de ação social. Tendo em vista que ricos e pobres conviviam num harmonioso relacionamento. Vamos a uma aplicação. Como as bases da comunhão da igreja, na igreja, estão em funcionamento em nossa vida, em nossa igreja? Vamos para o ponto número 2. Pregação constante. E aí o texto diz: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Isso está registrado em Atos, capítulo 4, versículo 33. A base de sustentação da unidade era centrada na pregação do Evangelho de acordo com o mandamento de Jesus, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, e em Atos, capítulo 1, versículo 8. A pregação do Evangelho dava para a igreja a consciência da necessidade de arrependimento, a doutrina para a prática da vida cristã, a clareza sobre o meio da salvação, que era centrado no sacrifício e ressurreição de Cristo, e a esperança da volta gloriosa do Messias. Havia a clara compreensão de que a missão da igreja era proclamar e viver a obra de Cristo. Assim, tudo o que faziam estava dentro deste propósito. A soberana missão da igreja é pregar o Evangelho, anunciar a homens e mulheres que, apesar de suas necessidades materiais, sua maior necessidade é espiritual. É receber a vida eterna que está em Cristo Jesus, conforme Jesus mesmo orou. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Tanto os ricos como os pobres da igreja compreenderam claramente que a missão suprema da igreja é evangelizar, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E por isso viviam em comunhão e unidade, ninguém considerando exclusivamente seu nada do que possuía. A pregação era constante, porque todos compreenderam que somos o corpo de Cristo e fomos enviados ao mundo
do mesmo modo que Jesus foi enviado para curar enfermos, libertar oprimidos, alimentar os famintos e anunciar a salvação aos perdidos, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. E como Jesus deu a vida para salvar os pecadores, nossa vida e prática deve ser também com a mesma fidelidade, para que o mundo creia, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. Aplicação. Os obreiros são poucos? E que tal se cada um de nós fizesse a sua parte, chamando pessoas, amigos e familiares à comunhão com Jesus? Vamos ao ponto terceiro, amor contagiante. Diz o texto bíblico: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Isto está registrado em Atos, capítulo 2, versículo 47. Essa igreja que contava com a simpatia do povo possuía algumas características marcantes. E certamente era a forma de amor prático existente entre eles, pois ali não havia qualquer pessoa necessitada. Isso está registrado em Atos, capítulo 4, versículo 34. Eram frequentadores assíduos dos cultos no templo. Costumavam reunir-se nos lares, onde confraternizavam. Tinham vida de oração e prática dos ensinos bíblicos. Eram pessoas que possuíam sinceridade de coração e demonstravam alegria na comunhão. Isso era contagiante e muitas pessoas eram atraídas para a comunhão do Senhor. Notemos que nessa igreja não havia acepção de pessoas. Embora a comunidade cristã fosse formada de ricos e pobres, era o coração e a alma. Porque todos tinham uma mesma fé e reconheciam que todos eram pecadores, necessitados de Jesus. Apenas alguns tinham necessidades materiais, mas todos tinham a mesma necessidade espiritual da vida eterna. Por isso é que se ajudavam mutuamente e ninguém considerava exclusivamente seu qualquer coisa que possuísse e distribuíam de acordo com as necessidades. O mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo transformou-se numa prática normal. É incrível como um mau testemunho de Ananias e Safira não impediu a manifestação de amor entre os irmãos, pois eles eram constrangidos pelo Espírito a suprir as necessidades uns dos outros. Eles tinham prazer em se reunir e compartilhar necessidades e expectativas, e também as lutas de cada um. O amor era contagiante, porque em primeiro lugar amavam a Deus, em segundo lugar o próximo. Uma igreja contagiante é constituída por pessoas que amam a Deus e sobre todas as coisas. Aplicação. Estamos preparados para amar além das circunstâncias, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Ponto 4. Temor confiante. E em cada alma havia temor
e muitos sinais eram feitos. Isto está registrado em Atos capítulo 4, Atos capítulo 2, versículo 43. O temor a Deus os levava a orar e a realizar milagres em nome de Jesus. O temor a Deus promove o respeito entre os irmãos e favorece a adoração e o crescimento na fé. O temor do Senhor era a fonte de inspiração que os levava a orar uns pelos outros e repartir os bens, a se unir no templo e ser uma igreja atraente. Por causa do temor a Deus, 3 coisas ocorriam no contexto da igreja. Ela tinha paz, ela tinha força espiritual e ela crescia em número, conforme registrado em Atos capítulo 9, versículo 31. A paz é fruto da comunhão. Essa paz que não depende de circunstâncias externas para existir. Essa mesma paz produz força espiritual da igreja, que é fruto do temor a Deus. E uma igreja assim, certamente, tem como resultado um crescimento sadio e contínuo. Aplicação. Qual o sentido e o nível de reverência que demonstramos diante do nome de Deus e de seu poder? Vamos ao ponto 5. Fé perseverante. Isto está com base em Atos capítulo 4, versículos 23 a 31. A perseguição era um detalhe da vida cristã, muito comum desde o início da igreja, e não será diferente nos dias atuais. Não se desviavam da fé por causa dos problemas. Oravam para ganhar mais poder e força. Uma das fortes características da igreja era a vida de oração. Temo por uma igreja que desaprendeu o valor da oração e do compromisso com Deus na defesa da fé, além das consequências. As perseguições não assustavam os irmãos e eles se refugiavam em Deus, que supre todas as necessidades e prepara para a batalha. Estevão foi apedrejado. Pedro e João foram presos. Paulo, o apóstolo, foi açoitado. A opressão do governo exigindo pesados impostos e tirando toda a liberdade de expressão das pessoas. Nada disso abalava a igreja. A oração principal não era por cura ou alimento, ou para enriquecer, como vemos hoje, mas sim era por poder para testemunhar e suportar as ameaças. Foi essa oração que fez o templo tremer, conforme Atos capítulo 4, versículos 23 a 32. E lhes deu poder para testemunhar com mais ousadia. E fez aumentar o amor uns pelos outros. Aplicação. Até que ponto me considero preparado para enfrentar as oposições à fé, para suportar as eventuais provações da vida e permanecer fiel? Não pense que só eu sinto assim. Pense também, vou voltar a repetir. Até que ponto você se considera preparado
para enfrentar as oposições à fé, para suportar as eventuais provações da vida e permanecer fiel. Conclusão. A unidade cristã é sustentada por estes cinco pilares: comunhão abundante, pregação constante, amor contagiante, temor confiante e fé perseverante. Isso tudo está de acordo com o máximo fundamento de Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, conforme registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. A missão da igreja é além daquilo que é social. É pregar que Jesus Cristo é o Salvador dos arrependidos e que voltará para buscar sua igreja. E é nessa esperança que a igreja está em unidade, tendo um único coração e um único sentimento. Enquanto isso, ela demonstra na terra sua fé, amando uns aos outros, levando as cargas uns dos outros, com oração e temor a Deus. E com isso, os milagres vão acontecendo. E o nome do Senhor glorificado. Que Deus nos ajude. Amém.